firmes na fé. Mesma coisa que Tiago está dizendo aqui. A ideia de Tiago é que o diabo, ele procura levar a mim e a você, os cristãos, à soberba. Se Satanás, se o diabo conseguir colocar em nosso coração, ou melhor, colocar não, porque já está lá a semente, mas se ele conseguir irrigar a semente da soberba do nosso coração, ele vai conseguir nos colocar numa posição de antagonismo para com Deus. Se você observar no capítulo 3, verso 15, Tiago já tinha dito que a soberba é uma atitude demoníaca. Ele vai dizer isso no verso 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas antes ela é terrena, animal e demoníaca, falando ali da soberba. E aí Tiago diz: a isso vocês devem resistir, sujeitando-se humildemente a Deus. É muito interessante o verbo que as Escrituras utilizam para falar da nossa relação com Satanás. Todas as vezes que você encontra na Bíblia orientação de como proceder em relação a Satanás, o verbo é resistir. Quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, Paulo diz assim: vocês devem apanhar toda a armadura de Deus e partir para o ataque. Paulo diz assim: vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus e ficar firme, numa posição de quê? De resistência. Não é partir para o ataque. Aqui a gente encontra um ensino bíblico a respeito de batalha espiritual. Como que nós lidamos com os demônios? Resistindo. Você pode procurar, você não vai achar. Eu desafio você a achar na Bíblia métodos espirituais de combate ao diabo, oração de guerra, declarar, amarrar Satanás, mapeamento espiritual. É tudo invenção humana, não tem nada disso nas Escrituras. Essas práticas e tantas outras que fazem parte, nós poderíamos dizer, do arsenal de guerra, do movimento de batalha espiritual, isso não existe na Bíblia. A orientação bíblica para nossa relação com Satanás é só uma: resistência. Você não toma a dianteira, você não parte para o ataque, você espera para resistir, fica na resistência e aguarda firme que ele vai embora. Nós não tomamos a iniciativa de atacar as portas do inferno, porque a gente não tem condição de fazer isso. Então a gente não tem que atacar nem a porta do inferno, nem o terreiro de macumba. Porque tem gente que acha que a gente tem que invadir o terreiro de macumba. Nós não vamos para o monte exorcizar os demônios da cidade, vou retirar os demônios da cidade. Não somos nós que fazemos isso. Não existe na Bíblia mapeamento de cidade para depois disso atacar os pontos estratégicos. Você não encontra nada disso na Bíblia. Isso é fruto da imaginação, da criatividade desse povo que não quer pregar a Bíblia, que fica inventando coisa. Quem procurou quem? Jesus, que foi procurar o diabo, ou o diabo que foi procurar Jesus? E quando foi tentado por Satanás, o que Jesus fez? Resistiu.
Com o quê? Com a Bíblia. E com mais nada. E olha, eu fico imaginando que se os líderes do movimento de batalha espiritual tivessem o que Jesus tinha ao seu dispor ali no deserto, Satanás já tinha morrido há muito tempo, deixado de existir. Porque Jesus tinha ao seu dispor os anjos para ir lá e pôr fim a Satanás. Mas Jesus não fez nada disso. Como homem, ele apenas resistiu. A orientação bíblica é uma só: resistência. Tenho certeza que esses líderes de movimento de batalha espiritual, se eles tivessem o poder de Deus, eles acabariam de vez com Satanás e os demônios. Mas Deus, que tem esse poder, mas é muito mais sábio que esses homens, permite que Satanás continue existindo. E ele existirá por toda a eternidade. E essa deve ser uma das maiores crises de Satanás. Ele vai sofrer eternamente como ninguém. Então a orientação bíblica é uma só. E aí Tiago acrescenta a essa promessa, Tiago acrescenta a esta ordem de resistência uma promessa. Ele diz que se nos sujeitarmos a Deus, o diabo vai fugir. Olha o que ele diz aí. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Tiago está prometendo, falando em nome de Deus, ele promete: olha, se Satanás, ao encontrar em você uma resistência firme, encontrar ali um cristão submisso a Deus, que não é orgulhoso, que não vai flertar com o mundo, ele vai se pôr em fuga. Como um guerreiro que encontra uma resistência firme no adversário diante de um ataque e vira as costas e foge do campo de batalha em busca lá de um local seguro, Satanás também vai embora, vai sair. Quando percebeu que ele não ia conseguir nada com Jesus, o que ele fez? Mateus 4, a narrativa de Mateus da tentação diz assim: apartou-se dele até o momento oportuno. Então ele vai fugir, ele vai sair. Não pense que ele não vai voltar. Que o próprio texto de Mateus disse: apartou-se dele até o momento oportuno. Por isso que nós temos que estar constantemente firmes. Outro exemplo das Escrituras que ilustram a submissão a Deus de forma humilde. Deixa ele voar aí. Não pode bater aqui. Outro exemplo das Escrituras que ilustram a submissão a Deus de uma pessoa humilde e que, ao se submeter a Deus de forma humilde, ele foi capaz de resistir aos ataques do diabo, foi Jó. Diante de tudo que lhe aconteceu, como que Jó reagiu? De forma humilde. Nu saí do ventre de minha mãe, nu vou embora desse mundo. O Senhor Deus, Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não blasfemou, reagiu de forma humilde e conseguiu resistir aos ataques de Satanás. Ele humildemente se submeteu àquilo que ele entendeu ser a vontade de Deus para a sua vida. Então ele resiste firmemente à tentação satânica de blasfemar contra Deus e de atribuir a Deus qualquer coisa. E o que foi que aconteceu no final da vida de Jó? Ele recebeu a graça de Deus. Caminhando para o fim, verso 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará
e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago continua aqui com os imperativos dirigidos aos seus leitores, para que eles se submetam a Deus e assim recebam a graça prometida para os humildes. Ele diz no início do verso: chegai-vos a Deus. Essa ordem pressupõe o quê? Que eles tinham se afastado. E essa situação, Tiago diz, ela pode ser revertida pela iniciativa deles. Aproximar-se de Deus envolveria o quê? Renunciar ao mundo, deixar as atitudes mundanas de cobiça e da busca pelo poder e pela primazia. Lembre-se vocês que ele está falando aqui para os líderes, nós vimos isso semana passada. Aproximar-se de Deus envolveria buscar a Deus em oração. E aí entra a promessa de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Gente, esse conceito de que Deus se deixa achar pelos que o buscam, isso está toda a palavra de Deus. Uma das últimas instruções que Davi deu a Salomão foi a seguinte, 1 Crônicas 28: se buscares a Deus, Ele deixará achar-se por ti. O rei Asa, ele, diante do povo, ele discursou dizendo o seguinte: o Senhor está convosco enquanto estás com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento é Isaías 55, quando o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E aí vem a advertência: deixe o ímpio o seu caminho, deixe o inimigo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, se por um lado, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, você que já tem lá o entendimento calvinista, reformado e bem formado acerca lá da ordem da salvação. Se por um lado as Escrituras nos ensinam que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar, se por um lado as Escrituras nos ensinam que Deus é que produz em nós o desejo, por outro lado nós somos ensinados de que nós devemos buscar Deus. A soberania de Deus, ela não é afetada quando existe uma ordem bíblica para que os crentes se acheguem a Deus. De forma alguma. Em vários momentos no Novo Testamento, nós encontramos essa dicotomia entre o que nós temos de fazer e o que Deus faz por nós. Isso é uma coisa que a gente não vai entender nunca, mas que é a realidade, é a verdade. Por um lado, nós devemos viver, agir, pensar e falar. Nós somos encorajados a ser isto, a evitar aquilo. Nós somos informados sobre o que fazer, até que ponto nos dedicarmos e para quais tarefas nos separar. Ou seja, existe o lado humano, não a salvação, mas a santificação. Mas por outro lado, nós somos chamados, justificados, santificados, guardados na fé, sem qualquer esforço da nossa parte. A gente vai falar mais sobre isso ao longo
questão bem teológica. Pode parecer nome de remédio para você, mas a salvação, vamos aprender isso com calma, ela é monergística no seu início e sinergística na sua continuação. No início, tudo depende de Deus, mas depois, no processo de santificação, existe essa dicotomia da graça de Deus com a responsabilidade humana. Então Tiago nos diz aí, né, chegai-vos a Deus. Vamos caminhar para o fim. As duas próximas ordens de Tiago mostram como que eles deveriam se aproximar de Deus. Ele diz, purificai as mãos. Essa expressão certamente que foi tomada por Tiago ali daqueles cerimoniais de purificação do Antigo Testamento, particularmente ali dos sacerdotes. O lavar as mãos trazia consigo a ideia de quê? De purificação moral e espiritual. Lá no Salmo 26, Davi vai afirmar, ele vai falar assim, que ele lavou as mãos na inocência. É a figura utilizada por Davi. Lavei as mãos na inocência. E aí, utilizando-se dessa figura, Tiago dá uma ordem aos cristãos para que eles se purifiquem das suas ações erradas. E isso deveria ser feito não pela lavagem das mãos, mas pelo arrependimento e pela confissão dos pecados. Tanto que ele vai dizer aí o próximo imperativo: purificai as mãos e limpai o coração. Aquele que tem o coração com ânimo dobre, que está manchado e sujo pelo pecado e sua incredulidade em relação a Deus. Aí ele vai dizer, verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Obviamente que essas três atitudes aqui, esses três imperativos, o sexto, o sétimo e o oitavo, indicam um profundo quebrantamento de alma. Envolve primeiro aqui uma atitude interna de contrição. Tiago diz, afligi-vos, vocês mesmos. É a mesma palavra que Paulo utiliza lá em Romanos 7, quando ele diz assim, miserável homem que sou. Paulo está se afligindo. Associada à aflição da alma, Tiago diz assim, vem o lamentar os pecados, o estado espiritual deplorável em que aqueles pecadores se encontravam. O lamentar aqui traz a ideia de sentir tristeza profunda como resultado de alguma circunstância ou condição. A lamentação pelos pecados era algo exigido pelos profetas lá do Antigo Testamento, diante do povo que se desviava de Deus. Jeremias vai dizer assim, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de vós. E aí a aflição e o lamento deveriam ser acompanhadas do choro. Afligi-vos, lamentai e chorai. Gente, o que Tiago está dizendo aqui para os seus leitores é que eles deveriam mudar de atitude em relação a Deus. Eles não estavam nem um pouco contristados, mesmo diante de todos os seus pecados. E Tiago diz assim, vocês devem mudar essa atitude imediatamente. Olha o que ele diz aí, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vou falar uma coisa para vocês aqui que serve para mim também. Aliás, tudo que eu falo para vocês serve para mim. Primeiro para mim, depois para vocês. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para a gente. Uma das maiores provas de cegueira espiritual é uma atitude de festa e folguedo quando se deveria estar chorando. Vou repetir. Uma das maiores provas de
cegueira espiritual é a pessoa ter uma atitude de festa e folguedo quando ela deveria estar chorando. Então você olha para o nosso país, olha para o nosso país, violência, corrupção, maldade, impunidade, e eu poderia fazer aqui no dedo das mãos, continuar aqui, ó, né? Poderia fazer uma lista aqui. Realidade do nosso país. Olha para a igreja evangélica brasileira. Escândalos, imoralidade, roubo, entretenimento, pragmatismo. Poderia também fazer aqui nos dedos das mãos, continuar aqui falando da igreja evangélica brasileira. Olha para a nossa cidade. Olha para o caos que é a nossa sociedade, o caos moral. Olha para a miséria das pessoas nas ruas. Olha para a miséria das pessoas. Ontem eu estava dando aula em Macaé. E o curso que eu dou aula lá é completamente diferente da escola onde eu dou aula aqui em Campos, uma escola particular. Pessoal lá de baixa renda, que chega na sala com aquele cheiro ruim. E por mais que você fale, por mais que você explique, os adolescentes não conseguem entender. É impressionante. A dificuldade e a limitação que eles possuem. E aí quando você para conversar com eles, você percebe, irmãos, como eles são miseráveis. Miseráveis de recursos, miseráveis de entendimento. Miseráveis de entendimento. Não consegue entender o que você fala. É impressionante. E aos montes. A miséria que existe ao nosso redor não é só miséria material, mas miséria de conhecimento, miséria de várias áreas da vida, miséria espiritual. Você olha para a nossa sociedade, o mal moral, as coisas se alastram, as coisas se reproduzem. Então você olha para esse quadro geral e Tiago diz assim: vocês deveriam estar chorando. Chorando pela pátria, chorando pelo estado da igreja, chorando pelos seus pecados, chorando pelos vossos filhos incrédulos, chorando para com a indiferença das pessoas para com a igreja, chorando com a negligência das pessoas para com o reino de Deus, chorando por causa do comodismo. Quantos que poderiam estar aqui agora e não estão? Isso me aflige. Estava conversando ontem com o Sérgio e a Ana Joyce, falando com eles da minha aflição, do comodismo das pessoas que mudam o compromisso, quer dizer, compromisso, se fosse compromisso, mudam a agenda delas de domingo de manhã e à noite por qualquer coisa. Chorando pelo comodismo, pela incredulidade, chorando pelo flerte das pessoas com o mundo. Tiago diz: vocês deviam estar chorando, mas vocês estão, diz Tiago, em riso, em pranto, em riso, em folguedo. Tiago diz assim: deve existir em vocês uma conversão. Conversão aqui não é conversão soteriológica, a conversão da salvação, mas é uma conversão de atitude. Ele diz: vocês deveriam trocar o riso, a alegria, as festas de vocês
pelo lamento e pela tristeza com a realidade na qual vocês vivem. Deveriam ter a atitude dos judeus lá depois do cativeiro babilônico. Jeremias vai dizer em Lamentações 5: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. E sabe o que acontece se a gente não chorar no tempo apropriado? A gente vai chorar depois, quando não tiver mais jeito. Como eu conheço pessoas que estão chorando hoje por filhos, por circunstâncias as mais diversas, porque no tempo certo, estavam com folguedo, estavam rindo, quando deveriam estar chorando, colocando diante de Deus as dificuldades. Tiago diz: isso não está certo. Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Ele está ordenando: pegue a sua alegria e transforme a sua alegria em tristeza. É impressionante como que na Bíblia o negativo sempre vem antes do positivo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Antes de ser consolado, tem que chorar. Isaías 61. Antes da coroa, o que vem? O saco de cinza. Antes do óleo de alegria, vem o pranto. Antes das vestes de louvor, vem o espírito angustiado. Romanos 7. Antes de Paulo dizer assim: graças a Deus por Jesus Cristo, Paulo diz: miserável homem que sou. Salmo 126. Os que semeiam lágrimas colherão cânticos de alegria. Então na Bíblia sempre o negativo precede ao positivo. Então Tiago diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Apanhe o seu riso e transforme em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Porque a situação de mundanismo dentro das igrejas, porque a situação da sociedade é motivo da gente chorar. E ele encerra dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse último imperativo também é seguido de uma promessa. E resume, eu acho, que a intenção de Tiago em toda a passagem aqui: levar aquela pessoa que está lendo essa carta a uma profunda humilhação diante de Deus por causa dos seus pecados, principalmente por causa do mundanismo. Caso isso acontecesse, Tiago diz que a promessa de Deus é de exaltação. Mesmo que Pedro disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Essa relação entre auto-humilhação e exaltação da parte de Deus, você percebe em toda a Bíblia. Ezequiel 21, será exaltado o humilde. Mateus 23, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Foi isso que aconteceu com o fariseu que citei há pouco, aliás, com o publicano, que se humilhou diante de Deus no templo e foi justificado por Deus. Essa exaltação, promessa aos humilhados, ela tem o seu exemplo máximo na Bíblia, lá em Filipenses 2, quando Paulo, falando de Jesus, diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, que Deus nos dê graça, que todos esses ensinamentos
bem práticos. Não caiam